Jantei sozinha na véspera de Natal até meu filho bater a porta depois de 15 anos. Se você se emociona com histórias de reconciliação e segundas chances, curta e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias reais e emocionantes que nos lembram que nunca é tarde para curar relacionamentos rompidos. O bandeja congelada do jantar congelado estava à minha frente. O vapor ainda subindo da triste desculpa para uma ceia de Natal. Peru com molho com gosto de papelão, recheio que lembrava serragem e uma porção patética de molho de cranberry que tinha mais açúcar do que frutas vermelhas. Mas que diferença fazia? Era só eu, sozinho novamente pela 15ª véspera de Natal consecutiva. Meu nome é Thomas Mitchell. E aos 63 anos, eu já havia me acostumado ao silêncio que envolvia minha pequena casa de 2 quartos em Portland. A árvore de Natal no corner tinha pouco mais de 1,20 metros de altura, com enfeites suficientes para manter as aparências, principalmente para o carteiro ou entregador ocasional que pudesse dar uma olhada pela janela. A televisão transmitia monotonamente algum filme natalino que eu já tinha visto uma dúzia de vezes, e as famílias alegres na tela contrastavam fortemente com minha existência solitária. Dei outra mordida no peru borrachudo e olhei para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, não que eu esperasse alguma. Minha ex-esposa, Diane, havia se mudado para a Flórida com um novo marido anos atrás. Minha irmã morava na Austrália e parou de tentar me fazer visitar, lá, depois que recusei pelo 5º ano consecutivo. E então surgiu o James, meu filho. 15 anos sem uma palavra. 15 anos desde que eu disse a ele para ir embora e não voltar mais. A batida na porta me assustou tanto que quase derrubei meu copo de uísque. Provavelmente cantores de Natal, pensei. Ou talvez um vizinho com uma alegria natalina descabida. Pensei em ignorar, mas a batida voltou, mais insistente dessa vez. Vou, resmunguei, largando o garfo, irritada. Caminhei até a porta, meus chinelos fazendo um som suave contra o piso de madeira. Quando a abri, o ar frio de dezembro entrou. Mas não foi o frio que me tirou o fôlego, foi James. Meu filho estava parado na minha porta, com o cabelo escuro agora com mechas grisalhas precoces nas têmporas e o rosto mais magro e envelhecido do que eu me lembrava. Ele usava um casaco grosso de lã com um cachecol enrolado firmemente no pescoço. Atrás dele, vi um carro alugado estacionado na calçada, com os faróis ainda sem escapamento visíveis no frio. Pai, disse ele simplesmente, com a voz mais grave do que eu me lembrava. Seus olhos, tão parecidos com os meus, perscrutaram meu rosto nervosamente. Eu sei que já faz muito tempo. O tempo pareceu parar enquanto estávamos ali. O abismo entre nós preenchido por 15 anos de silêncio e arrependimento. Eu queria bater a porta para me proteger da dor que sua presença trazia de volta. Eu queria puxar Lo para os meus braços e nunca mais soltar Lo. Em vez disso, fiquei ali parada, agarrando o batente da porta com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Está frio. Finalmente consegui. Pode entrar. Antes do James nascer, eu trabalhava como engenheiro mecânico em uma empresa respeitada em Seattle. Eu tinha me casado com Diane Young, nós dois com apenas 23 anos, mas éramos felizes. Compramos uma casa para começar, economizamos bastante e planejamos nosso futuro juntos. James nasceu 3 anos depois, um menino saudável, com cabelos escuros e pulmões que poderiam despertar a vizinhança. Desde o momento em que o segurei, prometi a mim mesma que seria o pai que o meu nunca foi. Minha própria infância foi marcada pela ausência do meu pai, tanto física quanto emocional. Quando ele estava em casa, suas críticas me feriam profundamente. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Jurei que James jamais conheceria essa sensação. Por anos, mantive essa promessa.
Treinei seu time de beisebol infantil, ajudei em projetos de ciências e o ensinei a pescar nos riachos fora da cidade. Eu trabalhava longas horas para garantir que ele tivesse tudo o que precisava: boas escolas, acampamentos de verão e, mais tarde, mensalidades da faculdade. Se eu perdesse jantares e jogos de beisebol por causa do trabalho, dizia a mim mesma que valia a pena. Eu estava sustentando minha família, mas em algum momento algo mudou quando James chegou à adolescência. Ele se tornou distante, rebelde, o menino doce que antes me acompanhava em todos os meus movimentos, agora mal reconhecia minha presença. Discutíamos constantemente sobre suas notas, seus amigos, sua atitude, cada briga pior que a anterior. Você é igualzinho a ele, Diane me disse durante uma noite particularmente ruim, depois que James saiu furioso de casa. Você está se tornando seu pai. As palavras dela feriram mais profundamente do que qualquer insulto, porque, no fundo, eu temia que ela estivesse certa. James sentou-se desajeitadamente no meu sofá, recusando minha oferta pouco entusiasmada dos restos do meu jantar congelado. Em vez disso, aceitou um copo d'água que segurou sem beber, observando a escassa decoração natalina e as fotos empoeiradas sobre a lareira. Muitas delas ainda o retratando quando criança. Você parece bem, disse ele, embora sua expressão sugerisse o contrário. Talvez ele tenha visto o que eu evitava nos espelhos, um velho que envelhecera além da sua idade, com rugas profundas esculpidas por arrependimentos em vez de risos. Você também, respondi secamente. Ainda está em Chicago? Não. Mudei-me para Boston há 5 anos. Trabalho lá para um escritório de arquitetura agora. Assenti, sentindo uma pontada de dor por saber tão pouco sobre a vida do meu filho. 5 anos em uma cidade que eu nunca tinha visitado, uma carreira que eu desconhecia. Você é casada? Perguntei. Divorciada. Ele respondeu com um sorriso triste. 3 anos atrás, sem filhos. O silêncio se estendeu entre nós novamente, repleto de perguntas não formuladas e desculpas não ditas. Percebi que seu olhar voltava constantemente para uma foto emoldurada na estante. James, em sua formatura do ensino médio, com o braço em volta dos meus ombros, nós dois sorrindo. A foto foi tirada poucos meses antes de tudo desmoronar. Os sinais estavam lá há anos. Eu vejo isso agora. A frustração crescente de James com minhas expectativas rígidas, minha incapacidade de aceitar que seus sonhos eram diferentes dos meus, a maneira como eu o comparava a mim mesma na idade dele, sempre achando que ele tinha alguma deficiência, assim como meu pai tinha feito comigo. Mas eu estava cega para tudo, focada apenas no que eu achava que era melhor para ele. Quando ele anunciou, no 2º ano da faculdade, que ia trocar de engenharia por arquitetura, eu explodi. Eu tinha pago por um curso de engenharia, não para ele desenhar prédios. Brigamos amargamente enquanto eu o lembrava de tudo o que havia sacrificado pela educação dele. Eu nunca pedi que você sacrificasse nada. Ele gritou. Eu só queria um pai que pudesse me ver como eu sou, não como você queria que eu fosse. A discussão se intensificou até eu dizer as palavras que jamais poderei retirar. Se você jogar fora tudo o que eu conquistei, não se incomode em voltar. Ele foi embora naquela noite e, até hoje, nunca mais voltou. Nos meses seguintes, observei de longe James fazer planos para seu novo caminho. Vi como sua mãe apoiou sua decisão enquanto eu permanecia teimosamente em silêncio. Quando ele se formou com honras em arquitetura, não compareci à cerimônia. Orgulho e mágoa me mantiveram afastado, mesmo com Diane implorando para que eu me reconciliasse. Nosso casamento, já desgastado, não sobreviveu à separação do nosso filho. Diane foi embora 6 meses depois, deixando-me sozinho com meus princípios e meu orgulho. Nenhum dos dois se mostrou uma boa companhia. Eu notei algumas coisas, disse James de repente, quebrando o longo silêncio. Crescendo.
quero dizer. O jeito como você conferia minha lição de casa 2 vezes antes de eu entregá-la. Como você nunca faltava ao trabalho, mesmo quando estava gripado. Como você guardava cada recibo, cada garantia arquivada naquelas pastas coloridas. Eu me mexi, desconfortável. O que ele queria dizer? Eu achava que você era só rigoroso, continuou ele. Mas depois comecei a enxergar as coisas de forma diferente. O jeito como você se preocupava se eu chegasse em casa 5 minutos atrasado. Como você não conseguia relaxar se houvesse louça na pia ou se a grama precisasse ser aparada. Olhei para as minhas mãos. Ele estava descrevendo comportamentos que eu nunca havia examinado com muita atenção, hábitos que só se intensificaram desde que comecei a morar sozinho, 3 anos atrás, continuou James. Fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. O terapeuta perguntou sobre o histórico familiar. Ele fez uma pausa. Foi aí que comecei a me perguntar sobre você, pai. As palavras pairaram no ar entre nós. Eu queria negar, me defender, mas algo em seu tom gentil me impediu. Não havia acusação ali, apenas compreensão. Nunca fui diagnosticado com nada, eu disse secamente. Sei que homens da sua geração raramente buscavam ajuda para essas coisas. James pousou a água intocada, mas isso me fez ver o nosso relacionamento de forma diferente. Todas aquelas brigas, seus padrões impossíveis. Talvez não fossem apenas por ser um pai exigente. Talvez você estivesse lutando suas próprias batalhas. Eu me sentia exposta, vulnerável. Mas, de alguma forma, suas palavras aliviaram um peso que eu não sabia que carregava. Seria possível? Minhas próprias lutas, as quais não me dei conta, moldaram minha criação parental. Será que eu estava tão focada em tornar James mais forte do que eu, a ponto de não perceber que o estava quebrando da mesma forma que eu mesma? Enquanto eu processava essa revelação, James enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope. Colocou-o cuidadosamente sobre a mesa de centro entre nós. Estou carregando isso comigo há uns 5 anos, disse ele baixinho. Escrevi-a durante um período particularmente difícil após o meu divórcio. Nunca a enviei porque não tinha certeza se você sequer gostaria de receber notícias minhas. Olhei para o envelope, meu nome escrito com a letra do meu filho. As bordas desgastadas pelo manuseio repetido. Não consegui me forçar a pegá-lo. Por que agora? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Por que esta noite? James olhou pela janela para as luzes de Natal, piscando nas casas vizinhas. Faço terapia há algum tempo. Uma das coisas em que tenho trabalhado é o perdão. Não apenas perdoar os outros, mas perdoar a mim mesma também. Ele se virou para mim. Percebi que não conseguiria seguir em frente sem ao menos tentar fazer as pazes com o passado. Com você. Ele não disse isso, mas eu entendi a implicação. Aos 63 anos, quantos natais ainda me restavam? Quantas chances ainda teríamos? Lentamente, peguei o envelope. Minhas mãos tremiam levemente quando o abri e desdobrei várias páginas de texto escrito à mão. Ao começar a ler, vi a dor do meu filho revelar sua raiva pela minha rigidez, sua mágoa pela minha rejeição, sua confusão pela minha incapacidade de aceitá-lo como ele era. Mas, além da dor, havia algo mais. Um reconhecimento das boas intenções por trás das minhas ações falhas. Um reconhecimento de que eu, à minha maneira imperfeita, tentei ser o pai que eu achava que ele precisava. O último parágrafo me deixou sem fôlego. Não sei se algum dia nos reconciliaremos, pai, mas quero que saiba que as lições que você me ensinou sobre perseverança, atenção aos detalhes e integridade me foram muito úteis, mesmo que as aplicássemos de forma diferente. Os edifícios que projeto permanecem fortes porque você me ensinou a nunca economizar. Mesmo na sua ausência, você ajudou a moldar quem eu sou.
Quando olhei para cima, minha visão estava turva de lágrimas. Não consegui me conter. James me observava, com os olhos brilhando. Passei 15 anos com raiva, disse ele suavemente. 15 anos pensando em todas as vezes que você me decepcionou. Precisei de terapia e do meu próprio casamento fracassado para perceber algo importante. Concentrar-se apenas em suas falhas significou perder todas as maneiras pelas quais você tentou ser melhor que seu próprio pai. Pigarreei, lutando para encontrar as palavras. Eu nunca quis te machucar. Finalmente consegui. Achei que estava te protegendo do fracasso. Eu sei disso agora. James assentiu. Mas, pai, é no fracasso que aprendemos. Ao tentar me proteger disso, você estava, na verdade, me impedindo de crescer. A verdade das palavras dele me atingiu em cheio. Na minha tentativa desesperada de ser um pai melhor que o meu, eu havia cometido meu próprio erro crítico. Meu pai destruiu minha confiança com críticas. Eu tentei impedir James de enfrentar situações em que pudesse fracassar. Abordagens diferentes tiveram resultados igualmente prejudiciais. Conversamos por horas naquela noite, passando do constrangimento de estranhos para a hesitante reconexão entre pai e filho. James me contou sobre sua carreira na arquitetura, mostrando-me fotos em seu celular de prédios que ele ajudou a projetar. Compartilhei pequenos detalhes da minha vida, desde a aposentadoria, meu trabalho voluntário na biblioteca local e minhas tentativas de jardinagem. Evitamos as feridas mais profundas por enquanto, concentrando-nos em reconstruir uma base. Por volta da meia-noite, James olhou para o relógio. Eu provavelmente deveria ir. Tenho um hotel no centro. Você poderia ficar aqui, ofereci rapidamente. E acrescentei, se quiser, o quarto de hóspedes já está arrumado. Ele hesitou, depois assentiu. Isso seria ótimo. Obrigada. Enquanto o acompanhava até o quarto, parei na porta. Sua carta, eu disse, com a voz rouca de emoção. Obrigada por escrevê-la, mesmo que você não a tenha enviado. James deu um leve sorriso. Talvez nós dois precisássemos de um tempo. 15 anos é muito tempo, eu disse, com arrependimento evidente na voz. Sim, ele concordou. Mas chegamos lá. Ficamos parados, sem jeito por um momento, antes de James fazer algo que me assustou. Ele se inclinou para a frente e me abraçou brevemente. Fiquei surpreso demais para responder antes que ele se afastasse. Boa noite, pai, disse ele, fechando a porta com cuidado. Voltei para a sala, onde meu jantar frio e esquecido ainda estava. Joguei afora e sentei-me na minha poltrona, olhando para a pequena árvore de Natal. Pela primeira vez em 15 anos, suas luzes pareceram brilhar um pouco mais. Na manhã seguinte, acordei cedo. Por hábito, fui silenciosamente para a cozinha, meio convencida de que havia sonhado com a visita de James. Mas seu casaco estava pendurado na porta, prova de que ele realmente estava ali. Dormindo no quarto de hóspedes, no final do corredor, me ocupei preparando o café da manhã. Panquecas feitas na hora, bacon, café fresquinho. Coisas com as quais eu não me importava, desde que morava sozinha. Enquanto trabalhava, notei pequenas mudanças na casa que não havia percebido na noite anterior. James também deve ter percebido. O organizador de comprimidos no balcão, a barra de apoio que eu havia instalado no chuveiro, o botão de alerta médico na mesa lateral, pequenas concessões ao envelhecimento às quais resisti até meu médico insistir. Ouvi a porta do quarto de hóspedes se abrir, seguida pela porta do banheiro se fechando. Minutos depois, James apareceu na porta da cozinha, com o cabelo úmido do banho e as mesmas roupas do dia anterior. Não tinha certeza se você ainda acordava cedo, disse ele, hesitante. Alguns hábitos são difíceis de mudar, respondi, colocando panquecas em um prato. Famintos, tomamos café da manhã juntos, com a luz da manhã entrando pelas janelas, projetando longas sombras sobre a mesa.
Nossa conversa ficou mais fácil agora, menos carregada de tensão silenciosa. Tenho uma proposta, disse James enquanto ajudava a tirar a louça. Estou em Portland por 3 dias antes de voltar para Boston. Você consideraria passar o Natal comigo? Nada de especial, só um jantar em algum lugar. Por minha conta. Hesitei apenas brevemente antes de concordar. Eu adoraria. Enquanto James se preparava para ir ao hotel trocar de roupa, prometendo voltar mais tarde, me vi parada na porta, observando, o caminhar até o carro alugado. Antes de entrar, ele se virou e acenou. Levantei a mão em resposta, um gesto simples que pareceu monumental. 15 anos é realmente muito tempo. Tempo demais para curar todas as feridas em uma única noite. Tempo demais para preencher todas as lacunas ou responder a todas as perguntas. Mas, ao fechar a porta, senti algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que este Natal possa marcar o início de algo novo. Esperança de que, apesar das nossas falhas e fracassos, apesar dos anos perdidos, meu filho e eu possamos encontrar o caminho de volta um para o outro. A dolorosa verdade é que não podemos mudar o passado. Não posso desfazer as palavras duras ditas com raiva, nem recuperar os anos passados em silêncio teimoso. James também não. Mas talvez, se ambos estivermos dispostos, possamos construir um tipo diferente de relacionamento daqui para frente, baseado na aceitação em vez de expectativas, na compreensão em vez de julgamento. Enquanto pegava a carta de James da mesa de centro e a guardava cuidadosamente na gaveta da minha escrivaninha, fiz um silêncio. Por mais tempo que me reste, não vou desperdiçá-lo com orgulho ou arrependimento. Tenho uma segunda chance que nunca pensei que teria, e desta vez pretendo acertar. Se esta história tocou seu coração, clique em curtir e inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias sobre cura, perdão e o poder das segundas chances, mesmo depois de 15 anos de silêncio. Lembre-se, nunca é tarde para reconstruir o que foi quebrado, especialmente quando se trata da família.